tem alguns aspectos. Há cerca de 2 anos atrás, a gente saiu lá de Recife, nós vendemos nossa casa, Rosália deixou o seu emprego, eu deixei o meu trabalho secular, as crianças deixaram a escola onde elas estudavam, né? Voltamos, eu voltei para o Ceará, Roy e as crianças que são pernambucanos saíram do seu estado, vieram para um estado diferente. Tem gente que já está falando igual a cearense daqui de Fortaleza, né, Gabriel? Não é, Julinha? O sotaque pernambucano ficou para trás. Então tem esse lado que é um lado, às vezes, complicado. Davi está fazendo uma mudança, está passando por um processo agora semelhante a esse. E dizem os médicos, os psicólogos, que a mudança está entre os 5 maiores estresses, situação de estresse que uma pessoa pode ter. Divórcio, a perda de um parente, o desemprego. Uma mudança está naquela lista. Eu não digo 5, mas vamos dizer nos 10 fatores que são geradores de estresse. Eu não vou me deter nesse lado da coisa, porque eu queria falar era do lado positivo da mudança. O que mudança pode trazer de benefício, pode trazer de vantagem para mim e para você. Eu, quando fui para o seminário lá em Recife, eu passei o período enquanto estudava lá, sendo responsável pela limpeza das cadeiras e a organização das limpezas, porque eu tinha uma igreja que se reunia no seminário. E às vezes eu botava as igrejas assim, tudo retinho, as fileiras tudo enfileiradas, para cá e para cá. Aí no outro domingo, ou 2 domingos depois, eu invertia, botava de forma circular. Eu mudava a posição dos corredores entre as cadeiras, eu estava sempre inventando. E alguns sabiam que era eu que estava por trás desse negócio, mas teve gente que só descobriu depois que eu saí, fui para outra igreja. Teve os estudos e fui trabalhar com uma outra igreja, mas depois cadê? Agora, rapaz, o zelador saiu, o zelador foi embora. Mas eu gostava disso. No fundo do seminário tinha um quartinho pequenininho lá, onde eu morava com outro aluno, por sinal cearense, Nonato, algum de vocês conhecem. E não raramente eu mudava a posição do beliche, mudava numa estantezinha que eu tinha lá dentro do quarto, ele ficava arretado comigo. Ficava bravo. Ele dava uma saidinha para pregar e chegava e encontrava as coisas fora do lugar, fora da ordem. Que eu achei muito metódico, muito disciplinado. E essas mudanças assim, especialmente sem aviso, ele não gostava não. Mas é incrível que a dona de casa aqui sabe como você mudar a posição de um sofá na disposição da sala, dá uma nova vida. Você chega na casa e encontra um ar diferente, não é assim? Rô gosta de fazer isso lá em casa. Às vezes chega, a posição das cadeiras está invertida, a mesa da sala de jantar está invertida, e eu gosto disso, eu continuo fazendo isso também, e é bom, você sabe que é bom, porque dá uma sensação gostosa, porque, poxa, tá diferente, novo. E o ser humano ele não gosta, a maioria dos seres humanos não gosta das mesmas coisas o tempo todo, né? E gosta de ter esse tipo de mudança, né? De mudar os móveis na casa, né? Há um outro tipo de mudança também que é interessante, não pode deixar, que é interessante, que a gente pode observar na natureza. Está ali com o dedo assim, dá um clique lá na tecla lá e mudar o slide. Eu disse que o negócio hoje é mais devagar. Uma lagarta, quando se transforma em uma borboleta, uma metamorfose, é uma mudança que é incrível. E dá um testemunho poderoso a respeito do nosso Deus, o Criador do céu e da terra. E você vê um inseto feio e asqueroso da qualidade de uma lagarta, que você olha e se arrepia todinho, tem repugnância. E ainda tem menino pequeno que a descuido da mãe, pega uma bicha daquela e bota na boca, não é verdade? Mas é triste, é repugnante aquela criatura. Mas ele sai por ali se rastejando, entra num casulo e depois de um certo tempo ele se transforma num inseto que é um símbolo de beleza na natureza. É difícil você encontrar uma borboleta que não seja bonita. Aquela que não é bonita é grande, que dá um susto na gente pelo seu tamanho, pela sua imponência. Então a mudança tem esse sentido também, de ser transformadora, renovadora, de ser algo novo, que está se transformando, algo que era feio, que se tornou bonito. E isso é tremendo, isso é tremendo. Amado, pode passar. Eu queria convidar você a fazer a leitura da palavra de Deus. Tá certo? Vem comigo agora. Irmão, antes de fazer a leitura, clique mais uma vez e outra vez. Tá certo? Falando em mudança, tem um ditado chinês, um provérbio chinês que diz que quem muda de cidade, muda de vida. E esse povo aqui, por exemplo, queridos, levou muito a sério esse negócio. Mobilizou a comunidade todinha, botou a casa na cacunda e está levando para outra cidade. Pense no povo que está com vontade de mudar,
Pensa no povo que está com vontade de sair de Otorava. Será se prestava o lugar lá? Hein? Não é, não? Então, assim, mudança é um negócio tão importante, tão radical, que às vezes realmente transforma a vida das pessoas e mobiliza tanta gente, que eles radicalizaram. Radicalizaram. Mas a ênfase aqui, querido, é o provérbio chinês: quem muda de cidade, muda de vida. Quem muda de cidade, muda de vida. Quando eu saí daqui de Fortaleza para ir para Recife, a minha vida se transformou. Tive um treinamento no seminário. Deus me deu uma mulher linda como esposa, linda, e vocês sabem disso, que não merece para mim, muito caminhão, muita areia para o meu caminhão. Me deu filhos lindos e abençoados, me deu Gabriel, me deu Júlia, me deu Joana, que vocês sabem o quanto eu sou apaixonado por eles. Me deu a oportunidade de estudar no seminário, de ter uma formação, de servir na igreja. Esse mês de outubro completei 15 anos, entre o tempo que comecei a servir ao Senhor junto com a igreja no centro, com a oportunidade que Davi me dava, Josimar e outros irmãos de lá, e a ida para o seminário e a consagração para o ministério junto às igrejas de Cristo lá em Pernambuco. E eu louvo ao Senhor por isso. Quando nós saímos lá de Pernambuco para cá, feito esse povo aí, a gente veio com essa ideia também. Nós não imaginávamos de forma alguma que pudesse estar aqui na igreja do Quintino Cunha. Estar com vocês hoje, ver o plano de Deus. E vocês têm nos honrado, vocês são bênçãos na vida da gente. Nós estamos felizes porque estamos aqui. E muito gratos a Deus, porque nós tivemos a iniciativa de se movimentar. E quando a gente se movimenta, faz alguma coisa acontece. Vamos voltar lá para a leitura da palavra? Eu sei que está meio escuro aí, está ruim para ler, por isso que eu botei no slide. Eu tenho 2 versículos para compartilhar com vocês hoje. 2 Coríntios 5, 17 e Efésios 4, 17. Então você que está aí não vai abrir sua Bíblia, mas vai olhar para aqui. Vamos ler a palavra do Senhor juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Próximo, querido. Efésios 4, 17, na mesma linha, queridos, na mesma linha. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Mudança para uma nova vida. Essa é a ênfase da nossa mensagem hoje. Para mudar é preciso ter coragem, é preciso ter ousadia. Para mudar é preciso romper com a estagnação. Para mudar é preciso se romper com conformismo. É preciso sair da zona de conforto. Você precisa descruzar os braços, você precisa se movimentar, você precisa sair. Lógico, toda mudança debaixo da direção de Deus vai resultar em bênçãos na sua vida, vai resultar em progresso na sua vida. Tudo isso tem que ser feito debaixo da oração e da direção de Deus. Mas da sua parte, é necessário que haja essa iniciativa. E você de ir lá e se movimentar e sair. Mudança não é algo fácil. Você saiu da sua casa para vir até aqui hoje, para ouvir uma palavra. Então você saiu da sua zona de conforto, você fez uma mudança para estar aqui. Você fez um esforço para estar aqui. E mudança, queridos, quando nós tomamos uma decisão por Cristo, quando nós tomamos uma decisão por Jesus, nós também fizemos uma grande mudança na nossa vida. E é a partir desse ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. 2 pontos eu quero compartilhar na mensagem de hoje com vocês. 2 pontos a respeito disso, a mudança para uma nova vida. O primeiro ponto de nossa mensagem hoje é uma mudança em relação a Deus. Irmão, passe lá. Isso. Mudança, queridos, precisa ser definida e definida de forma clara, como eu venho fazendo. Mudança é uma ação. Não é algo que, como eu já disse, não é algo que você vai ficar estagnado, que você vai ficar de braço cruzado, nem na zona de conforto. É preciso sair dela. É o efeito de mudar. É uma alteração, uma modificação, uma variação. Uma mudança implica em carregar todos os móveis de uma casa e colocar dentro de um caminhão e levar para outra casa. Uma mudança é dar outra direção. Uma mudança é uma metamorfose, como fez a lagarta transformando em uma borboleta. E quando você precisa, e o que você precisa para mudar de vida, é uma metamorfose também. E a primeira coisa que você tem que mudar, querido, pode passar para o próximo, é justamente uma mudança em relação a Deus. Querido, eu quero chamar a atenção de você de um pequeno detalhe. Mas um detalhe que é todo o diferencial dessa história.
Antes de qualquer coisa, amados, mas antes de qualquer coisa, por mais importante que esta coisa seja, por mais necessário que seja, mas preste atenção, nada, absolutamente nada é maior, é mais excelente, é mais especial que tu é a bendita e gloriosa pessoa do Senhor, nosso Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Senhor, o nosso Deus. Uma mudança de vida realmente transformadora, realmente impactante, tem que considerar isso na vida. Tem que ser considerado por você. Tem que haver uma mudança na sua forma de compreender. Vem compreender o Senhor nosso Deus. Mas quem é Deus? O que é Deus? A gente sabe, queridos, que a sociedade dá muitas definições a respeito de Deus. Há uma organização aí sigilosa, secreta, que diz que Deus é o grande arquiteto do universo. Ele é o Criador, podemos ver dessa forma, mas é muito limitador uma definição desse tipo. Você pegar um filósofo, os grandes pensadores gregos, você tem definições diferentes deles. Platão, por exemplo, diz que Deus é a mente eterna, a causa do bem na natureza. Vê? Aristóteles não ficou para trás. Ele diz: Deus é a primeira causa de todo ser. Mas essas definições são equivocadas, essas definições às vezes são erradas, essas definições são às vezes incompletas. Para a gente conhecer o Senhor nosso Deus, a gente precisa se relacionar com Ele pessoalmente. É preciso conhecê-lo pessoalmente, desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. E não podemos desenvolver um relacionamento pessoal com o nosso Deus sem estar conhecendo a sua palavra. Porque na sua palavra é que nós vamos encontrar, por meio das descrições do seu nome, dos seus atributos, quem é o nosso Deus. O Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos. E os nomes de Deus, na palavra de Deus, os nomes revelados na Escritura, eles descrevem muito bem quem é esse Deus que nós servimos. Quem é esse Deus que nosso foco tem que estar nele? Para que haja uma mudança realmente imprescindível, impactante, transformadora, real, na minha vida e na sua vida. Tem um primeiro nome que aparece logo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Um plural, Elohim. É um plural. Mas um judeu, quando abre a palavra de Deus, a Bíblia em hebraico, e chega lá naquele versículo, ele não lê o plural, mas pronuncia no singular, Deus. Ele não diz deuses, ele diz Deus. E revela muita coisa, querido. Nosso Deus é um só. Um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Tente entender isso, você vai perder sua cabeça. Tente negar isso, você vai perder a sua alma. Há um só Deus, um. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Isso não é lógica, é fé, é confiança na palavra de Deus. E Elohim já começa declarando isso para nós, de cara, de supetão. Um outro nome também que é muito comum na palavra de Deus, um dos que aparecem mais, é Jeová. E geralmente aparece composto, Jeová alguma coisa. Jeová quer dizer o quê? Quer dizer Senhor. Também pode ser traduzido como Javé. E quando ele aparece de formas compostas na Escritura, descreve Deus de alguma forma que mostra para mim e para você, sem precisar de teólogo, de doutor, de quem quer que seja para estar traduzindo isso, mas mostra para mim e para você quem é o nosso Deus. Jeová Rafá, por exemplo, o Senhor que cura, que sara. Nós temos um Deus que cura e que sara. Um Deus que quer curar as pessoas, que curou as pessoas durante a velha aliança, que curou na nova aliança e continua curando. Não é um Deus que recebe ordem de homem nenhum, não, como alguns equivocadamente fazem. E eu não estou aqui para apontar para ninguém. Deus me livre, vocês sabem da minha repugnância de estar apontando para quem quer que seja. Mas um Deus que, do uso de sua soberania, do seu governo, Ele cura quando Ele quer curar e cura mesmo. E quando Ele cura, nós glorificamos o nome do Senhor. A nós compete orar e pedir para que Ele faça isso. Orar e pedir que faça isso. Então o Deus que nós servimos é um Deus que cura. Jeová Nissi, Deus nossa bandeira, um general, queridos. Um exército quando sai para a luta, especialmente naqueles tempos, guiava-se nos campos de batalha pelas bandeiras que seus comandantes tinham e levavam adiante.
Quando a Bíblia chama Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira, Ele é o general que está diante de nós nos conduzindo na vitória. Vê que Deus pode correr atrás daquela bandeira ali, porque é a bandeira do exército vitorioso. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, o Deus que nós estamos adorando. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Essa paz que nós celebramos na ceia do Senhor agora, como muito bem o irmão Davi trouxe essa devocional para nós, essa exortação. O Senhor é a nossa paz, queridos. Não há nada que essa sociedade que nós vivemos hoje precise e necessite mais do que a paz que vem do Senhor. Num mundo de competitividade, num mundo onde as pessoas não têm tempo para a família, as pessoas não têm tempo nem para si, uma loucura de vida que é essa que tem sido as grandes metrópoles, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, seja onde for. A paz do Senhor traz algo, um refrigério que não tem como a gente mensurar. No meio do mundo de violência, nós vivemos em paz. Queridos, isso é tremendo, impactante. Quando você vê Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, você se lembra logo do Salmo 23. Um pastor, querido, é alguém que leva o seu rebanho para dar água quando ele está com sede. É alguém que leva o seu rebanho para comer quando ele tem fome. É alguém que pula à frente do seu rebanho para defender quando ele é atacado por uma fera, um animal selvagem. O nosso pastor é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele é que faz tudo isso conosco. Vê que coisa linda. Que Deus tremendo é esse que nós temos. Jeová Tzidineku. Misericórdia. O Senhor, nossa justiça. Quantas vezes nós temos sido injustiçados? O chefe, o colega de trabalho, o patrão, o professor, o vizinho, seja onde for. Todos nós temos uma história de injustiça para contar. Tem um Deus que faz justiça por nós. O Senhor, nossa justiça. É algo tremendo, irmãos. É algo tremendo. Vamos lá para o outro. Há uma outra descrição de Deus na Escritura, Jeová Jireh. O Deus provedor. Aquele que provê. Aquele que dá a você o suprimento das suas necessidades físicas. Você tem um trabalho, queridos, louve a Deus. Foi o Senhor que te deu para que por meio dele tu pudesse sustentar a tua família. Você está com sua despensa lá cheia de mantimento, louve ao Senhor. Foi Jeová Jireh que providenciou para você. Mas você está passando por uma dificuldade? Fica firme, porque Jeová Jireh não vai deixar você passar dificuldade. Nunca vi um justo mendigar o pão. É o que a Escritura diz. Porque o nosso Deus é Jeová Jireh, Deus Todo-Poderoso, provedor. Jeová Shammah, Deus presente está, querido. É um Deus que está aqui, acessível. Não é um governador do estado que para você chegar a ele lá tem que passar por uma triagem. Não é um prefeito que você tem que atravessar por uma triagem para chegar lá, não. Não é uma autoridade onde você tem que passar por vários e vários setores até chegar na presença dele. Se chegar, o Senhor Jesus na cruz rasgou o véu, nós podemos chegar na presença dele a qualquer momento. É um Deus que está acessível. É o Senhor nosso Deus presente, ele está presente. Tem ele. Não é espanhol não, é hebraico, é Deus, que aparece também de formas compostas, queridos. Compostas na Escritura, que revela quem é esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós queremos, buscamos e queremos servir. E quando ele aparece com Elion, eu me lembro que eu brincava com você, né, Leonete? Eu dizia a mulher que tem até Deus no nome. Está lembrada disso, amada? Né? Elion é uma das descrições de uns nomes que descreve Deus na Escritura. Deus Altíssimo. Acessível a nós, é verdade. Mas Altíssimo. Altíssimo, Deus Altíssimo. Olam, eterno. Deus eterno. Não tem começo, não tem meio e não tem fim. Essa nossa mente lógica não compreende isso. É o eterno. Antes de sempre existiu, nunca teve começo, não tem meio, não tem fim. É o eterno. O Senhor nosso Deus é o eterno. E El Shaddai, todo mundo sabe muito bem quem é. Deus Todo-Poderoso.
Deus Todo-Poderoso que está ao nosso lado. Tem outras descrições, querido, outras. Tem Adonai, Senhor e Mestre. A Bíblia descreve no Novo Testamento Deus como Pai. No Novo Testamento a gente vê esse termo grego, Theos, que é Deus. Nós vemos o Senhor Jesus sendo descrito em João 1:1 como Logos, o verbo é ação, a palavra revelada para nós hoje, a palavra, verbo. Queridos, é assim que a gente vê. Passa, amado, pode passar. E além desses nomes, desse Deus tremendo, desse Deus que nós precisamos estar nele, focado nele, para que haja uma mudança real, seus nomes descrevem quem é ele, assim como os seus atributos, as suas qualidades. E há uns que são naturais de Deus e que colocam o Senhor nosso Deus em relação ao universo. Quando ele é descrito como um onipotente, o Deus todo-poderoso, lá em Gênesis 17:1, está colocando ele em relação ao universo. Criador e todo-poderoso, e é mesmo. É esse o nosso Deus, o todo-poderoso. Ele é onipresente, queridos. E está em todos os lugares. A Escritura diz que os olhos de Deus estão no lugar. Não se consegue fazer nada escondido de Deus. Eu posso enganar você, mas eu não posso enganar o Senhor, porque o Senhor está aí presente em todo lugar. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas com antecedência. Inclusive, tu acha que Ele não sabia que o homem ia virar as costas para Ele? Então, porque lá na eternidade Ele planejou enviar o Filho dele para nos salvar, porque Ele já sabia que quando nos criasse a sua imagem e semelhança e colocasse em nós essa disposição de obedecer a Ele, ou não, a gente ia tropeçar e cair. Tropeçar e cair. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Quando a gente olha para o universo, quando a gente olha para as coisas criadas, quando a gente olha para todas essas coisas, e vê a perfeição, você vê porque que o Senhor é a fonte de toda sabedoria, a fonte de toda a sabedoria. Ele é soberania, governa, aquilo que eu já falei a você, Ele governa todas as coisas, Ele está à frente de todas as coisas, mas tem qualidades dele que Ele compartilhou conosco. Passa aí, querido.